Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. Aqui a gente traz empreendedores e especialistas que já erraram, ajustaram a mira e agora se tornaram referência em estratégia, performance e resultado. Seu Sniper é oferecido pela Dom Consultoria Estratégica. Se a tua empresa está precisando de ajuda para estruturar o processo comercial, começar a bater meta, vender mais e vender melhor, conta com a Dom que a gente pode te ajudar. Hoje é um episódio bem legal que tenho certeza que interessa a maior parte da nossa audiência. Como muita gente que nos assiste são empreendedores, pessoas que estão começando a sua startup, querendo botar sua ideia para frente, tem muita dúvida sobre devo ou não buscar um sócio, como que eu componho a minha estrutura societária e qual é o melhor momento para buscar um investimento. Para isso, a gente trouxe o cara que talvez seja um dos maiores especialistas aqui no ecossistema de Florianópolis para poder iluminar essa seara. Thiago Schutz, um amigo querido, obrigado por ter topado esse papo. Imagina, sempre que chamar, estarei aqui. E que coisa boa, esse projeto tá lindo. Já vi outras pessoas que passaram por aqui e, sem dúvida, isso aumentou a minha responsabilidade. Maravilha. Cara, para começar nosso papo, só falando um pouquinho de ti Tá, antes, como tu és advogado, sim, empreendedor, investidor, investido, exato. quais dessas facetas que hoje estão mais presentes na Então, tua... assim, eu sou muito cuidadoso com o meu posicionamento. Então, meu posicionamento sempre é: eu sou advogado de empresas de tecnologia, inovação e investimento. No entanto, a advocacia hoje não me define mais de fato. Depois de quase 20 anos atuando, e aí eu costumo dizer que esse ambiente de tecnologia é meio que uma cachaça, né? Então, tu vai É, ficando. Eu fui botando o pezinho no investimento, então eu fiz investimento. Hoje eu tenho investimento em mais de 30 startups. Eu acho que deve estar se aproximando de 50 startups, igual eu apareço como investidor. Depois eu fui fazendo quis criar minha própria startup, porque eu vejo todo mundo criado. Eu quero criar a minha startup, então tu vai criar advogo para investidores, para investidos. Então eu já ocupei um pouquinho de cada cadeira, mas de fato hoje eu sou advogado. e como que foi esse caminho de se formar em direito, começar na advocacia e como que tu chega na tecnologia, na Eu, cachaça? vamos lá, eu sempre fui um nerd por natureza. Sempre fui um nerd por natureza. Mas o meu perfil, quem me conhece sabe, tu és meu amigo e outras pessoas que estão vendo talvez sejam também, sabem que eu nasci para ser advogado. É o meu perfil. Eu sou esse contestador nato. Eu gosto Sim. de discutir, eu gosto do Desde a bom escola debate. técnica, né? Desde a escola técnica. Pode escolher, inclusive, qual é o lado que eu tô aí, que eu defendo os dois lados com todo o amor e carinho, de todo jeito, porque eu gosto do debate, eu gosto da briga, eu gosto disso. Então, eu acho que quando eu comecei a advogar, eu já comecei a pegar as primeiras empresas de tecnologia, porque Florianópolis começava a florescer como sendo um celeiro de muitas empresas de tecnologia. Né? Isso se mostrou ao longo dos 20 anos quase da minha carreira. E aí eu fui unindo as duas coisas. Então, eu consegui, em determinado momento, unir o carinho que eu tenho pela advocacia com essa coisa do nerd de gostar de empresa de tecnologia e procuro fazer isso junto. Mas tenho um background que passou por um escritório tradicional, que eu me vestia de terno e gravata todos os dias, que eu advogava em processos judiciais, ia para fora. Hoje isso não existe mais. Hoje eu faço uma advocacia exclusivamente consultiva para as empresas de tecnologia. E esse é um processo bem interessante e curioso. Quem te conhece já está acostumado, né? Exato. Quem não conhece fala, vou trazer o advogado aqui. E tu chegas, às vezes, tá, mas ele é o advogado, Exato. por tirar essa formalidade sem perder conteúdo, consistência. Então, ó, as pessoas se sentem mais seguras te ouvindo falar com a tua camiseta preta Exato. do que um advogado que rebusca e torna complexo o entendimento, mas está de terno e gravata, né? Isso foi. Nasceu meio por acaso, em que eu passei a ser uma pessoa que me veste informalmente. Então, camiseta preta sempre, sempre. A única coisa que eu tenho no guarda-roupa é camiseta preta. Nunca vou estar com uma roupa diferente. E trabalho na maioria dos dias, inclusive, de bermuda. Então, assim. E isso não tem nada a ver com a advocacia. Mas eu consegui. Passando alguns pênaltis e pagando alguns problemas, assim, porque é uma reconstrução da tua imagem, ainda mais eu que era o Mauricinho de terno e gravata, né? Eu tive que reconstruir essa imagem. Então, hoje é muito legal quando eu vou palestrar nos eventos aqui em São Paulo, se eu chego de calça, já tem gente que me Já critica. estranha. Não, mas por que tu tá de calça? Eu assim, não, gente, tá frio. Mas a camiseta preta, não há a mínima hipótese de hoje eu chegar para palestrar, é capaz da pessoa me mandar embora. Não, não, eu falei que vinha um advogado aqui de bermuda e camiseta. Tu pode vir de calça, mas assim, não posso. Não Camiseta não posso tem. botar. Se eu botar terno e gravata, vai ser um evento. As pessoas vão ter que me parar para conversar, não faz sentido mais. Cara, tendo participado de investimentos de mais de 50 startups, ou quase 50, advogando para, se for botar a quantidade de clientes que tem hoje na Silva Chutes, já passaram pelo teu portfólio provavelmente mais de 500 Ah, não é empresas, fácil, com certeza. né? E um dos momentos críticos, quando alguém tem uma ideia muito boa, quer botar essa ideia para rodar, é devo ou não ter um sócio? Esse sócio deve entrar com dinheiro, deve entrar com inteligência, com tecnologia, com influência, com relacionamento.
que cuidados se deve tomar na hora de vou me associar ao Thiago ou não, o Thiago vai se associar ao Davi ou não? Para onde eu olho? Então, Davi, olha só, uma coisa importante, talvez até anteceda a tua pergunta, tá? Quando a gente está criando uma empresa e as pessoas tendem a pensar muito sobre o quê? O meu produto, o meu serviço, como eu vou vender, qual vai ser o meu marketing, a minha marca, as minhas cores e tudo mais, mas eles deixam de lado, para um segundo plano, a parte de estruturação jurídica da empresa. O advogado só vou buscar quando eu precisar dele, e normalmente porque eu vou ter um problema. Daí o advogado parece que ele é aquela peça que tu só precisa usar ou tu só conversa quando tem um problema. E aqui tem um erro crucial. Porque se eu estou construindo uma empresa, eu estou construindo um patrimônio. Provavelmente, o valor que eu recebo mensalmente que a empresa é capaz de me gerar, talvez ele não seja tão grande, tão relevante quanto o valor do negócio. Do negócio. Então, tu ter uma estruturação jurídica bem feita, por que ter uma estruturação bem feita? Porque tu estás construindo um patrimônio. E nessa hora de construir o teu patrimônio, tu tens que ter alguns cuidados. Quem são os teus sócios? Qual é a complementariedade entre os teus sócios? Como tu amarra isso juridicamente? Por exemplo, todos os sócios vão ser sócios desde o começo? Ou um sócio vai ficar do lado de fora e entra depois em segundo momento? Nós vamos ter um acordo de fundadores, que é algo que antecede ainda a sociedade. Nós vamos ter acordo de sócios. Então, essa estruturação jurídica da sociedade muitas vezes é ignorada. Mas todo o patrimônio do negócio está aí. Porque, no fim das contas, se alguém adquirir essa empresa, ela vai adquirir o CNPJ. E isso é o patrimônio. Então, por isso que essa composição societária ela é tão importante, né? E aí buscar esses sócios complementares, o alinhamento de expectativa e a formalização documental. Quando a gente fala em complementariedade, às vezes as pessoas pensam, é natural, eu estou na faculdade de engenharia, eu vou ser amigo de outro engenheiro. Sim. E eu tive uma ideia de programação, ele também é programador, vamos nós dois programar. Só que quem que vende? Quem que contrata? Quem que vai fazer a gestão? Nós temos amigos em comum que fizeram a Involves e eles eram super complementares, né? Eles eram Sim, 6 inicialmente, sim, depois sim. 5, mas normalmente não é assim. Tanto que quando a gente faz uma consultoria ou uma estruturação comercial, ela se dá porque as pessoas fizeram um bom produto, começou a tracionar, está vendendo, só que agora precisa arrumar como que se vende de verdade, né? Como que tu enxerga essa questão da complementariedade? O que que deve ter numa sociedade ideal? Isso é muito engraçado, né? Porque as pessoas se unem porque elas se identificam e talvez elas deveriam se unir porque elas não se Exato, identificam, né? né? É claro que a gente tem que ter uma identificação de princípios, a gente tem que ter uma identificação de comportamentos e etc, para a gente estar alinhado, mas do ponto de vista de técnica, se a gente puder ter complementariedade é melhor. E isso aumenta, sim, o valor da empresa, a possibilidade de delegar investimento. Quando eu, né, que fiz muitos investimentos como pessoa física, mas que assessorei muitos mais ainda, eu vejo que o investidor ele está buscando, tá, mas todos os sócios são desenvolvedores? E como é que está cuidando disso? Então, é ideal, sim, buscar complementariedade. E aí, normalmente se busca pelo menos ali uma tríade, né? É um sócio um sócio desenvolvedor, porque se é uma empresa de tecnologia, ter um sócio desenvolvedor faz muito sentido, se não tiver, tem algumas dificuldades bem relevantes. Um sócio, um cara mais comercial, vendas, que daí, no fim das contas, a gente precisa vender, e aquele sócio que é o operacional, o estrategista, ou às vezes aqui tem circula, né? Mas normalmente essa tríade é muito bem vista, esse número de 10 pessoas é muito bem vista. Eu, por exemplo, na tese que eu tenho com alguns amigos que tu conhece, nós não investimos em empresas que só tem um sócio. É uma tese. A Sim. gente não é que isso é um problema e não pode acontecer. Eu posso citar grandes empresas de um homem só. Mas a gente normalmente busca empresas com complementariedade de sócios. E se essa sociedade fosse um casamento, o que que é o equivalente a deixar a toalha em cima da cama, a toalha molhada, assim, aquele que desgasta, que é coisa boa, mas que vai irritando e desgasta, chega um momento que vira ruptura. Então tá, olha só. O que falta no fim das contas, o que são frustradas são as expectativas. E quando tu olha para trás, e aí, né, como advogado eu tenho um camarote nas empresas, porque todos os problemas que acontecem entre os sócios eu sou o primeiro a saber. E como eu já participei de centenas e centenas, é muito claro que a maioria das coisas que dão errado entre os sócios é porque não foi alinhada a expectativa. Ou as pessoas acham que alinharam as expectativas. Ou elas tinham expectativas, só que o outro não está disposto a isso. Agora, vamos falar, tem metodologia para isso, né? Existe uma ferramenta chamada Board Canvas, que é muito interessante, que é para alinhar sócios. Alinha 4 quadrantes: princípios, expectativas, entregas e controles. Não vamos aqui falar sobre isso tudo, porque daria um podcast mais do que um podcast só sobre ele, mas
você tem que alinhar com os teus futuros sócios quais são as tuas expectativas. Nós estamos fazendo uma empresa para vender rápido, para buscar investimento, ser uma empresa de 1 bilhão. A gente está disposto a pivotar o negócio? A gente está disposto a assumir risco? A gente está disposto a assumir financiamento bancário e ser avalista? Expectativas. E aqui uma dica importante. Não é só sobre o que a gente tem de expectativa do que a gente quer, é também sobre o que a gente não quer. Assim como o segundo quadrante, que são as entregas, o que eu entrego? Quais são as minhas skills? Quanto dinheiro eu posso colocar? O que eu vou entregar no negócio? E aí tu tem que fazer aquela segunda pergunta. O que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Eu, por exemplo, Davi, se tu quiser que eu seja seu sócio, financeiro eu não vou cuidar, tá? Alinhar a expectativa. A maioria das pessoas, quando sentam numa mesa de bar para abrir um novo negócio, elas conversam o tempo todo sobre o que elas vão fazer, como elas vão contribuir, o que cada um vai trazer, mas elas não falam talvez aquilo que hoje eu vejo o quanto é importante. É o que elas não vão fazer, o que elas não querem, o que elas não admitem na empresa. E aí, como as pessoas não fazem acordo de sócio, nem tem mentoria, às vezes, de um advogado ou de um mentor qualificado para conduzir essa conversa, falar sobre esses elefantes, né, na sala, as pessoas acabam não falando sobre isso tudo, mas é muito, muito importante, porque as frustrações vêm das expectativas, mas eles nunca falaram sobre isso, isso é muito Mas claro. tem medo, né? Eles nunca falaram, porque, não vou falar sobre isso se Vai tiver ficar dinheiro. chateado. Eu não vou falar que eu não tenho dinheiro para colocar se precisar, pô, ele é rico, mas eu não vou falar que eu não tenho, não, vamos falar sobre isso, olha só, você é rico, eu sou pobre. Se entrar dinheiro teu na empresa, a gente vai anotar isso na empresa como um empréstimo. E no final, assim que a empresa ganhar dinheiro, tu vai receber isso. Ponto. Tá alinhado a expectativa. Olha, nós vamos trabalhar juntos. Tu não tem salário porque tu é rico, e eu vou ter salário de 10 mil reais por mês. E aí o meu vai ficar como se fosse um adiantamento. Lá no final, quando a empresa tiver bastante valuation ou tiver ganhando dinheiro, tu vai receber só a tua parte atrasada. É só alinhar as expectativas. Isso não é um problema. E isso não deve ser uma barreira. Conheço vários empreendedores que empreendem com salários diferentes. É como a gente vai anotar isso. Então, essas coisas têm que ter as expectativas alinhadas. Pô, aqui, ótimos pontos que eu não tinha nem anotado nas minhas perguntas, mas o bom de conversar contigo é isso, as coisas vão surgindo. A gente vai começar uma sociedade do zero, o João e a Maria. E um tem dinheiro, o outro tem expertise, ou um desenvolve, o outro vende. Como que eu. Existe uma metodologia, seja nesse Canvas, para estabelecer qual é o percentual que cada um tem direito? Se eu tenho dinheiro, vale mais? Ou se não, se eu tenho expertise, é o que vale mais? Como que eu mensuro Essa isso? pergunta é bem desafiadora, tá? E ela não tem uma metodologia que tu pode aplicar simplesmente. É bem difícil, mas tem algumas boas práticas que tu pode levar em consideração. Primeiro, existem duas formas do dinheiro entrar no jogo. O dinheiro pode entrar como um empréstimo, então quem colocar dinheiro, esse dinheiro vai ser cadastrado como se fosse um empréstimo e vai ser pago lá na frente com a rentabilidade da empresa a corrigida 100% CDI. Ponto. Então, um dos sócios é o investidor do próprio negócio. Eu posso ter isso entrando como diluição. Então vamos lá. Eu e tu vamos abrir uma sociedade e nós vamos ter 50-50. Se eu colocar dinheiro, eu vou diluir nós dois. Então a gente vai combinar que a nossa participação, a minha vale 100 mil, a tua vale 100 mil. Se eu precisar colocar outros 100 mil no negócio, tu vai ficar com 33, eu com 33 e o meu dinheiro vai ficar com 33%. E eu sou dono do dinheiro, então eu tenho 66% Tu da atua empresa. como investidor, fundo de investimento do teu Exato. negócio. Então eu posso investir antecipando um dinheiro que depois eu vou receber corrigido. Eu posso dar um dinheiro que vai diluir a participação dos demais sócios. O que importa é que esteja combinado. Então, só sobre dinheiro já dá. Agora, sobre contribuição, eu também posso fazer algumas análises. Assim, a gente pode medir resultados, a gente pode fazer como se fosse um stock options. Olha, cada um vai ter os seus entregáveis, os seus KPIs aqui no seu. Quem entregar vai receber uma participação societária maior ou menor. Tempo de contribuição, um está trabalhando part-time e o outro full-time. Isso tudo vai se dosando, né? E pode começar de um jeito, anotado isso tudo no acordo de fundadores, que é um documento ainda que antecede a sociedade, mas depois, no curto e médio prazo, os empreendedores vão conhecendo e vão vendo se aquilo está fazendo sentido. Sempre tem que ser, Davi, não pode ser um elefante na sala, as pessoas têm que ter cada vez mais, por isso que eu digo que o exercício é importante, porque a gente tem que ter conversas difíceis o tempo todo. Não existe jornada empreendedora sem conversa difícil. E se as pessoas conversam com uma jornada muito arco-íris no começo, tudo no oba-oba, e elas não têm as primeiras discordâncias, e para já começar trabalhando com discordâncias, a gente pode discordar em pontos importantes, mas a gente pode seguir juntos, respeitando um ao outro e sabendo quando ceder e baixando a bola da porta para fora. Inclusive, tu concorda comigo, da porta para dentro tu discorda, não tem problema. A gente tem que aprender. O problema é que as pessoas não querem conversar sobre isso. Quer ver um exemplo que eu vou te dar?
Quando as pessoas me contratam para fazer acordo de sócios, eu tenho começado a fazer uma brincadeira que é assim, olha só, eu vou fazer o teu acordo de sócio e vou usar uma metodologia de alinhamento de sócios. Se a gente fizer a ferramenta inteira e vocês fizerem o acordo de sócios, eu vou cobrar 20 mil. Se na metodologia vocês descobrirem que vocês não têm perfil para ser sócio e desistirem de fazer o acordo de sócio, eu vou cobrar 40 mil. Aí eles olham assim, ué, mas por quê? Porque a minha entrega é ainda mais valiosa. Sim, tu evitou Eu um evitei problema lá na vocês de frente. serem sócios, que vocês iam descobrir que não ia dar certo daqui a 5 anos, 10 anos, depois de gastar dinheiro, a juventude de vocês, saúde, tudo que vocês... Então a minha entrega é muito mais valiosa quando eu convenço as pessoas por metodologia a não serem sócias. Então isso é importante. As pessoas têm que ter mais maturidade desde o início para discutir, porque não existe uma sociedade que vai ser um mar de rosa. Vai ser um monte de problema, ainda afetando com as questões emocionais de casa, do dinheiro, do trabalho, da pressão, de tudo isso. Então é bom. Além de advogado de empresas, investidor, tu também participa de alguns conselhos de empresas, Sim. né? Tu, desde startup até empresas já super tradicionais aqui Sim, da sim, Grande sim. Florianópolis. Existe um momento que é mais adequado assim, para uma empresa? Cara, tá na hora de eu ter um conselho aqui, porque além desse alinhamento societário, eu preciso ter que seja um conselho para regular a atividade, para acompanhar, seja para trazer expertise que os sócios não tenham. Qual é o momento certo? Cada vez mais eu tenho valorizado o papel do conselho, tá? Mas a gente tem que avaliar aqui que existem diversos tipos de conselho, né? Pode ter alguém que está escutando a gente que tem uma empresa maior, que vai ter, pode ser uma SA e vai ter um conselho de administração. Esses conselheiros, eles têm inclusive responsabilidade na pessoa física. Eles direcionam a empresa, né? Então, assim, o conselho de administração. Mas a maioria das empresas poderia se, mesmo não sendo uma SA, que é a esmagadora a maioria das empresas no Brasil, elas poderiam se beneficiar de conselhos consultivos. E os conselhos consultivos, eles não têm um poder de mando, mas eles têm ali um poder moral de direcionamento, né? Então, ele indica sugestões aos empreendedores. A empresa pode se beneficiar disso a qualquer momento. Claro que uma empresa que está em estágio inicial, ela provavelmente não vai ter dinheiro para pagar por bons conselheiros. Mas existem bons conselheiros que às vezes gostam tanto da tua ideia que topam ser conselheiro da tua empresa temporariamente. Então, eu acho que o empreendedor, sempre que se ele puder ter um comitê que a cada 3 meses está se reunindo e ele leva tudo que ele está tendo de dor, de visões e etc. E ele ter esse feedback de um conselho estabelecido de pessoas que ele confia é de um valor inestimável. Ele seria quase que um benchmark formalizado, ao invés de tu ter aquelas pessoas que tu sai, porque todo empreendedor, pelo menos uma vez por mês, Sim. deveria ir às ruas conversar, né? Falar sobre as suas ideias, sobre os seus desafios, sobre as suas dores de empreender e ter o feedback de outros empreendedores. Mas ter um conselho que está te acompanhando, que esse conselho às vezes também te complementa. Por exemplo, quando eu estou ajudando uma empresa que quer montar o seu conselho, uma das coisas que eu observo é quem são os empreendedores e qual é o perfil deles. E aí eu percebo os perfis. O que está faltando aqui? Está faltando, imagina que tem lá 4 sócios, mas nenhum é desenvolvedor. E eles contrataram desenvolvedores e estão lá desenvolvendo a tecnologia. Como é que eles julgam se esse desenvolvedor está fazendo na melhor linguagem que deveria ser essa arquitetura? Eles não sabem dizer. Eles confiam que a pessoa está desenvolvendo aqui. Mas eu sei qual é a linguagem que esse desenvolvedor está desenvolvendo. Eu sei, ele está desenvolvendo na melhor linguagem que ele acha que é a melhor e que ele se adapta e que ele consegue fazer. É óbvio, ele está fazendo nessa linguagem. No teu trabalho, tu fazes isso de montar conselhos, não só participar. Eu assim, ó, vamos lá. No meu trabalho de advogado eu não faço isso, mas eu acabei, como tu falou, né? Quando eu completei quase 15 anos ali de profissão, eu percebi que eu poderia contribuir como advogado também ocupando a cadeira de conselheiro. E aí eu fui fazer toda uma formação. Então eu fiz um MBA da FGV para fazer essa parte da administração, fiz uma pós-graduação da PUC, fiz um mestrado na Europa. Eu fiz toda essa formação, inclusive formação de conselheiros. Tu sabe que eu dou aula em alguns cursos de formação de conselheiros. Eu fiz essas cadeiras todas para me tornar conselheiro. E hoje eu sou conselheiro, mas eu também ajudo algumas empresas que querem estruturar o conselho. Nem sempre faz sentido eu fazer parte desse conselho, mas eu posso ajudar a fazer parte. Eu posso ajudar a montar o conselho. E aí eu olho, por exemplo, que tem lá alguém que está desenvolvendo software, mas os sócios não são desenvolvedores. Normalmente eu recomendo que uma pessoa do conselho, por exemplo, tenha um background de dev, porque esse cara vai poder ajudar os empreendedores a avaliarem se aquela arquitetura que o time dele está desenvolvendo é a melhor. Porque o CTO dele, o cara de tecnologia, está desenvolvendo na melhor linguagem que ele conhece, que ele sabe dominar. Mas talvez não seja melhor para o negócio. Essa questão da formação, hoje tem muito curso de formação de conselheiro. E Muito. muita Mais gente. do que tem conselho para fazer. A tua formação é super sólida, consistente, tanto acadêmica quanto a tua experiência profissional, seja pelos teus empreendimentos ou por quem tu assessoras. Mas tem uma febre de
cursos que as pessoas, seja conselheiro você também, vem, que o pessoal acha que legal, vou sentar numa mesa, vou dar um pitaco e vou ganhar 5, 10, 15 mil por mês para uma reunião mensal, né? Então, realmente virou um produto, né? Formação para conselheiros. Só que um conselheiro, o que acontece? E o curso pode, inclusive, ter bom conteúdo. Não, Uhum. não há nenhuma crítica aos cursos disso, tá? Pelo contrário, existem muitos, vários no Brasil e bons. Qual é a questão? O conselheiro mesmo, a formação de um conselheiro, ele é forjado na estrutura das empresas. Regra geral, os conselheiros são, assim, profissionais, homens e mulheres, mais experimentados, mais velhos. Eu, por exemplo, na maioria das empresas sólidas que eu faço parte como conselheiro, eu sou um dos poucos que ainda não tem muitos cabelos brancos dominantes. Eu sou muito jovem para ser conselheiro. Eu sou muito jovem, tanto é que eu procuro ocupar um espaço de inovação, trazendo esse background de 20 anos de advocacia, porque eu sou um conselheiro muito jovem e, regra geral, o mais jovem da mesa do conselho. E aí eu fico imaginando que pessoas que não têm nenhum background, nenhum histórico profissional, não têm absolutamente nada e estão querendo ser conselheiros. Não é só fazer o curso de conselho. Tu tem que ter cancha, tem que ter história. Quando for contratar um conselheiro, quando quiser contar com um conselheiro, a história dele é muito importante. Agora, é o seguinte, por isso que eu não quero, em hipótese alguma, criticar os cursos. Por quê? Ter pessoas que passaram por toda essa jornada empreendedora, sabem muito, mas não sabem ser conselheiros, também é ruim. Porque ser conselheiro tem metodologia, tem uma É uma forma de ser. responsabilidade, Não né? é diferente de quando ele é CEO da empresa e ele faz. Não, é outra postura. Tu tem que saber avaliar o perfil do empreendedor, as complementariedades, a empresa, o mercado. Não, então, assim, tu tem que sim completar uma jornada profissional densa e você deve sim se capacitar antes de ser um conselheiro formal, né? Isso é importante, até porque, por exemplo, se tu for conselho de administração de SA, tu tem responsabilidades na pessoa física que eu Sim. acho que a maioria dos conselheiros, quando eu converso com eles, não estavam a fim de assumir. Então, as duas coisas são importantes. Não adianta fazer o curso sem ter todo o background profissional, na minha visão, como não adianta ter o background profissional e não ter a formação. Então, é importante essa jornada ao longo do tempo. Maravilha. Falando um pouco, a gente compôs a sociedade e agora a empresa quer tracionar, quer crescer. Existe um momento certo, mais adequado para captar um investimento, para buscar um endividamento, não um endividamento necessariamente, porque isso no acordo societário a gente pode ver se a empresa, se os sócios estão dispostos ou Tá? não e tal. Mas eu quero vender a minha ideia, Tem um momento mais adequado para isso? Quando o teu CAC por LTV for superior a 4. Matemática, assim, na bucha. A última, provavelmente quem entendeu a resposta nunca ia imaginar vinda de um advogado, né? Mas é que assim, primeiro, indicadores são importantes. O que deve determinar que a empresa precisa de dinheiro são indicadores financeiros, né? A empresa tem que saber exatamente o que ela quer, quanto vai custar o que ela quer e o que ela vai gerar com isso para levar para o investimento. Por que eu brinco em CAC por LTV? Porque a maioria das empresas nem sequer calcula o seu CAC sem considerar o cálculo do seu LTV. Mas as pessoas empiricamente elas acham que o CAC por LTV ali, dividir o LTV por CAC, elas acham que esse número quanto maior, melhor. Só que na verdade, quando o teu LTV por CAC está dando um número muito alto, ou seja, cada R$ 1 que entra, imagina que você está multiplicando por 10. Se tu achou Mina de ouro uma aqui. mina de A ouro, serra pelada da o que tecnologia que tu ali. tem que fazer? Vamos lá, você tem uma máquina em casa que bota R$ 1 aqui em cima e sai 10 aqui embaixo. O que você vai fazer se você não tem dinheiro? Você vai atrás de dinheiro. Pegar como for, empréstimo, sociedade, você vai atrás disso. E é neste momento que tu precisa saber do que o teu CAC para o LTV. Então, se você tem uma máquina que você está azeitada, ela está gerando dinheiro e você tem ali o CAC para LTV bem controlado, por isso a importância de ter consultoria de vendas, saber fazer isso para mensurar esses dados, tu tem que ir atrás de investimento. Então eu estou falando isso de uma empresa mais madura. Ela tem lá uma máquina de fazer dinheiro, mas ela não tem dinheiro. Então ela vai ter que buscar dinheiro. É muito fácil. Ela vai multiplicar por 10. Vale muito a pena ela queimar o cap table dela ou até fazer um empréstimo com juros, porque está fazendo sentido. Ou, então essa é uma empresa estruturada, que já está andando, já tá metrificando venda e etc. Agora tem as outras empresas que fizeram a validação, tá, do seu produto, mas agora precisam desenvolver novas funcionalidades, precisam contratar um time de vendas e etc. E não tem grana para fazer isso. Esse também é um momento de captar investimento. O que eu não gosto, tá, ao longo do tempo, e aqui é posicionamento pessoal, empresa que precisa de dinheiro para fazer e é muito engraçado que eu vou falar isso, mas eu sei bons exemplos que fizeram diferente.
Mas a gente tem que falar de uma regra geral, né, Davi? Boas empresas conseguem validar o seu produto sem ter que captar dinheiro. Eu não gosto muito de empreendedor que vem me procurar e diz assim, cara, tô com uma ideia fantástica, olha só, tá aqui todo o modelo de negócio, mas eu só preciso de 300 mil para começar. Não Não concordo. é assim. Primeira coisa que eu falo para ele é, tá aqui vai ler o Lean Startup, é um livrinho barato, toma aqui o Lean Startup, do Eric, né, Eric Ries, vai ler esse livro e depois tu volta para conversar comigo. Eu acho que esse livro, ele é muito antigo, ele tem exemplos já que estão talvez até ultrapassados, mas ele ainda é. Eu nem mentoro a pessoa se ela não É tipo o tiver. Startup Enxuta, né? Ele ainda tem ali Exatamente. O uma... Startup Enxuta o Startup Enxuta, né, que é assim, ó, tem que ler esse Sim. livro para entender. Então eu não gosto. Então, assim, ó, qual é o momento ideal de pegar investimento? CAC LTV, aqui então aprendam a mensurar o CAC LTV, né? Quando esse número for muito superior a 4, 5, 6, 10, começa a olhar para isso para de repente achar essa mina aqui. Agora vamos inserir dinheiro para sair do outro lado. E quando você já validou, já passou a fase de ideação, já passou a validação e agora precisa de dinheiro para tracionar, esse é o momento de buscar investimento. O mundo, de maneira geral, teve um boom de investimento durante muitos anos. As empresas de tecnologia, muito PowerPoint vendido por milhões, Oh, né? Depois, um pouquinho antes da pandemia, isso começou a ter um movimento contrário. A pandemia acelerou essa retração e agora parece que está tentando buscar um equilíbrio, né? Um pouco mais. É, o dinheiro está voltando com mais volume ou ele está voltando para quem é mais criterioso? Como que tu enxerga o momento? minha opinião, tem 2 pontos aqui. Primeiro, não falta dinheiro para boas ideias, bons negócios e bons empreendedores. Não falta dinheiro. Se tu tens um bom negócio, ele está bem estruturado, tu sabes apresentar, tens as métricas bem construídas, não vai te faltar dinheiro, pode ficar tranquilo. Segundo ponto, como esse mercado de startups, a gente ainda pode dizer que é um mercado jovem, de certa forma, né? É natural que os amadores vão se tornando profissionais, né? E o investimento que antes era feito mais solto, agora tem mais profissionais envolvidos e mais indicadores, se aprendeu mais, empresas investidas quebraram, empresas investidas deram certo, a gente passa a ter mais cases para estudar e as pessoas estão avaliando cada vez com mais consciência. Então, aquele obo de simplesmente distribuir dinheiro para tudo que é canto, acabou. Regra geral, nós temos investidores cada vez mais profissionais que analisam com cada vez mais carinho as empresas. Então, eu acho que esses 2 pontos aí respondem a tua pergunta. É interessante. Tem um caso aqui. Falou assim, ó, vamos validar o produto, tem que ter um olhar mínimo para métricas, para essa conta para em pé ou não para. Mas tem casos que a gente conhece próximos, que tu faz parte, inclusive, que uma boa ideia conseguiu captar bons investidores, Sim, preservando o cap table. A gente conversou com o César Duro aqui e ele trouxe o caso, assim, cara, não foi um PPT, foi um guardanapo. Eu exato. vi um guardanapo. Exato. O guardanapo está guardado, enquadrado. Ele falou assim, ó, cara, com esse guardanapo eu consegui, a gente conseguiu desenhar uma ideia e atrair investidores e comprovar. E nesse caso, o que eu enxergo muito é a segurança de quem está por trás do guardanapo, né? Claro. O background, a história, a trajetória, não é um caçador de investidores, é uma pessoa com... Tinha uma boa ideia, mas com certeza ninguém investiu na ideia. Investiram no empreendedor que estava com aquela ideia. Até porque a própria Sellers, quando nasce, ela nasce com uma ideia específica que aquilo foi evoluindo para outro. E outra, como eu falei, existem regras e existem exceções. A Sellers, por exemplo, nesse ponto, o César depois um pouco isso, foi essa exceção porque tinha um P&D alongado e caro que precisava ser transposto com dinheiro. Então ali se buscou um empreendedor com uma cancha muito relevante que foi a mercado e conseguiu captar sim no PPT e já conseguiu se provar, né? Sim. Mas sim, existem as exceções. Mas na regra, Davi, na regra, até a validação de produto eles deveriam ser capazes de validar. Até porque, muito embora a gente também fale isso da Célula, mas a validação já tinha algumas ideias, alguns resultados de validação também bem interessantes anteriores. Mas sim, dá para fazer exceções aí a essa A regra. regra, sim. Ah, um dos grandes desafios na hora de buscar investimento é, normalmente, um jovem empreendedor, quando vai buscar, tem um sonho dourado de criar um unicórnio, né? Acho que todo mundo quer ser dono de seres místicos, mas às vezes vai buscar porque argolou, tá sem grana e precisa de mais fôlego para dar mais tempo de desenvolver. É, como como equilibrar essa gangorra? Que de um lado eu tenho a urgência pelo capital, mas do outro eu preciso ter segurança, não me tornar vulnerável e às vezes eu estrago meu cap table com Sim. dinheiro que não é saudável.
empreender por necessidade é uma coisa é, não ideal, né? Vamos dizer que não Sim, ideal, né? Empreender por necessidade não é o ideal. O ideal seja realmente alguém que tá com uma ideia e não, quer empreender. Regra geral também, quem empreende, a gente assim pode até dizer que empreender custa caro. Empreender custa caro. Regra geral, tu tá abrindo mão de uma grana que tu poderia estar ganhando fácil. A maioria das pessoas que estão empreendendo poderiam ter bons empregos com bons salários e sim. às vezes estão trabalhando passando um apertado, às vezes até necessidade mesmo, porque optaram pelo caminho de empreender. Então, para quem de repente está nos ouvindo, empreender não é barato. Infelizmente, uma história boa aqui neste ponto. Vai ter exceção? Vai, mas empreender não é barato. Então a questão de equilibrar é tu saber buscar desde o início, assim, ó, se conecta com pessoas de qualidade, se conecta com investidores de qualidade, com ecossistemas de qualidade, porque pelo menos quando tu for buscar esse dinheiro, procura dinheiro mais saudável possível, de forma que as tuas expectativas estão no mínimo alinhadas. E se tu não conseguir esse dinheiro tão saudável e tiver que captar de alguém que de repente não está tão alinhado, cuida dos teus instrumentos jurídicos para saber até onde tu vendeu tua alma. Né? Eu Uhum. acho que isso acontece. Eu já tive empresas, Thiago, eu preciso dessa grana. Eu não gostei do investidor, não era o meu ideal, mas eu preciso desta grana e ele é que está disposto, senão quebra a empresa. Tudo bem, vamos cuidar dos instrumentos jurídicos para também, para a gente garantir que a gente não vai vender a empresa Minimizar o toda. dano, né? Exato, que a gente não vai vender a empresa toda, né? Então, Davi, empreender, esse é só um dos muitos detalhes do desafio de empreender, né? O empreender, eu enxergo sempre que tem que ser um projeto de carreira, acima de tudo. Eu quero empreender e aí tu vai desenhando os desafios que isso envolve. Eu, a gente começou, quando a gente se conheceu, eu era colaborador da Involves e de lá para cá, depois fui para Links, tive outra trajetória até ir amadurecendo a ideia da consultoria. Hoje, quando algumas pessoas que até conhecidos nossos em comum veem, pá, tu tá empreendendo com consultoria, que legal, dá certo, eu também estou pensando. Mas na verdade, eles tratam isso como um. Cara, eu perdi meu emprego num layoff, eu fui. Não estou conseguindo me recolocar. É quase como se enxergasse. Como tem pessoas que ficaram desempregadas aí vão no Uber fazer Uber para A poder única manter as mistura é contas que em dia, eles né? são um patrão de si mesmos, né? É, Só vão mudar isso, né? isso. E aí você não, eu vou ser consultor porque quero empreender e tenho um background. Cara, a consultoria ela é complexa. Então Claro. tu tens que, além de se preparar tecnicamente falando, se preparar emocionalmente falando também. Né? O que que eu quero com isso como projeto de vida, projeto de carreira? Não dá para ser, putz, perdi meu emprego, vou ser consultor, aí é quase fazer bolo de pote, né? E de repente tu é muito bom, muito, 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 muito bom em estruturação de vendas, mas daí quando tu vai empreender sobre isso, tu tem que fazer também o teu branding, né? Tu tem que Sim, passar aí para eventos para se posicionar, porque quando tu é empregado, tu não precisa ir para eventos todos os dias. sim, E aí tu passa a estar ausente em casa porque toda noite tu tá tendo que ir para eventos. Tu passa a ter que cuidar de jurídico, tu passa a ter que cuidar da parte burocrática dos contratos, tu passa a ter que falar com a tua contabilidade, tu passa a ter que falar com o teu financeiro, tu passa a ter que ter uma série de coisas que não tem nada a ver com ser consultor de vendas. sim, sim. Então, e isso é que as pessoas às vezes, eu sou bom disso aqui, eu sou bom de consultoria. Então agora eu vou empreender com consultoria e eu consigo os primeiros clientes, inclusive, muito fáceis, consigo 3 clientes que vão pagar 30 mil por mês e eu já vou sair breakivado, já saio breakivado e ganhando mais do que eu tô ganhando. Tudo bem, mas além de atender esses 3 de 10, tu vai ter que achar no futuro outros 3 de 10 e tu vai ter que cuidar da tua marca, do teu Instagram e principalmente esse sacrifício, né? Quem tá começando do posicionamento, salvo se tu tens um tráfego pago, muita questão, assim, mas a maioria eu costumo dizer para as pessoas que tu podes trabalhar de casa, mas uma carreira se faz na rua, né? A gente Sim. pode trabalhar no home office, mas carreira mesmo se constrói na rua, no relacionamento pessoal. Tua família tá pronta para te deixar sair todos os dias, manhã, tarde, noite, porque tu tá empreendendo, porque tu tens o horário de trabalho, que tu vai ter que trabalhar para dar as tuas consultorias, mas depois da noite tem que ir para evento. Eu passei anos da minha vida indo para evento todas as noites. Eu nem sei como é que eu dava conta. Hoje eu não tenho mais energia para isso, entendeu? Agora já tem uma história, uma É. quilometragem Hoje eu percorrida. vou mesmo sem energia, né? É, mencionasse ali o LTV sobre CAC, e a gente tem um outro dilema que acontece quando uma empresa vai buscar o seu primeiro investimento, ela projeta um valuation que na cabeça do empreendedor a empresa ele bota não só o desempenho, mas também o sonho dele ou aquilo Sim, sim, cuida sim, como um sim, sim, filho, sim. né? E chega lá o fundo e avalia aquele valuation um terço do que o empreendedor sonhava em ser avaliado. Como que tu enxerga essa diferença de visão e de que maneira mitigar? O que que eu empreendedor devo
considerar na hora de projetar meu valuation para não me frustrar na hora de bater na porta de um fundo? Primeiramente, a gente tem que entender que assim, ó, existem pelo menos umas 40, 50, 60 métricas de valuation. 6, 7 delas, 8 talvez, mais utilizadas, né? Múltiplos de EBITDA, múltiplo de faturamento, muito comum em SaaS, por exemplo, fluxo de caixa descontado. Então, enfim, são aí algumas principais metodologias. O valuation, ele é apenas um referencial. Ele é apenas um referencial. Não interessa se tu tá certo. Não existe o valuation certo e indiscutível. Ele é apenas um referencial. Vou te dar um exemplo que eu gosto dessa analogia. Imagina um Fusca, anos 70, placa preta. A tabela FIPE desse carro provavelmente vai dizer que esse carro vale 5 mil reais. Mas tem uma pessoa que está vendendo por 50 mil reais e outro foi lá e comprou por 50 mil reais. Quanto vale esse Fusca? Esse Fusca vale a tabela FIPE, que é o local de avaliação nacional, ou ele vale 50 ou ele vale 5? A tabela FIPE diz que ele vale 5, mas teve alguém que quis vender a 50 e foi comprado por 50. Agora, se tem alguém querendo vender por 50 e ninguém para comprar, ele vale 5 ou ele vale 50? Agora, se eu boto para vender por 50 e anuncio, e no outro dia aparece 30 pessoas na frente da minha casa querendo comprar por 50. Sabe que um deles não está disposto a pagar 100, mesmo eu avaliando em 50? Então, a primeira mensagem que eu acho que é importante dizer é que valuation é apenas uma referência. O que o empreendedor pode fazer aqui e faz muita, muita diferença, mas não é fácil. Saiba fazer valuation. Saiba quais são os indicadores de valuation. Pegue os benchmarks, porque saiba suportar, justificar o valuation que você escolheu. Porque é como processo de vendas. Você tem que saber o que a pessoa vai dizer e o que tu vai responder, né? As objeções. Sim. Vai ter as objeções dizendo que o valor está errado. É uma negociação. Gente, alguém já entrou aqui para vai comprar um piso, um espelho, vai comprar alguma coisa para casa, vai comprar. Ninguém nunca pechinchou, ninguém nunca conversou. Quando tu foi vender o carro, nunca chegou lá o vendedor da loja que tu ia fazer a troca do carro. Mas esse teu carro tem esse arranhãozinho aqui, vai depreciando teu carro e tu acha teu carro melhor do mundo. É negociação, é referencial, tá, Davi? Então, assim, o que tu pode fazer, empreendedor? Saiba dar suporte, musculatura para o seu valuation. Saiba que o valuation é apenas um referencial e nem sempre tu precisa trabalhar nas tuas métricas para aumentar o teu valuation. Às vezes tu tem que aumentar os teus concorrentes. Nós temos empresas aqui que foram compradas por um alto valor, não necessariamente só pelo valor dela, mas pelo que ia significar a aquisição delas e o impacto na empresa que comprou e quantos players estavam interessados em comprar. Aqui a gente não pode dar exemplos nominais para não... Sim. Muito embora teriam até reportagens para subsidiar isso, não seriam informações públicas, mas assim, o valuation não é só sobre os números da empresa, tá? Isso é importante que se diga, pelo menos alguns bullets aí sobre valuation. Já deve ter participado de muito Pitch Day, né? Muito, cara. Já muito. deve estar... qual foi a desculpa mais criativa que tu ouviu para justificar um número inconsistente, um dado lá? Lembra de alguma... Cara, eu não lembro. É que na verdade, assim, ó, eles não fazem. A maioria dos investidores, dos empreendedores estão começando, mas é super comum. Assim, ó, eu não quero também falar que, porque o empreendedor tem que saber tanta coisa para começar a empreender que eu não quero intimidar ninguém. Mas assim, a maioria dos empreendedores não faz ideia de por que o valor está ali. Não sabe. Não consegue sustentar. E posso dizer outra coisa? Quando tu está começando uma empresa que não tem nem faturamento relevante, qualquer valor que tu colocar ali é uma mera expectativa de qualquer coisa. Tu vai fingir que aquilo é verdade, quem vai investir finge que acredita e tá tudo certo. O que é um mecanismo interessante aqui, respondendo agora como advogado? Existem formas de investir na empresa sem se importar com o valuation. Eu, por exemplo, faço vários investimentos em que eu invisto a valuation futuro. Ou seja, eu vou botar lá com o meu grupo de investimentos 300 mil reais na empresa e eu não faço ideia qual vai ser a minha participação societária no momento do investimento. A gente combina que o nosso valuation vai ser estipulado lá na frente. Quando a empresa tiver uma rodada relevante, vai sair um valuation, e aí um valuation robusto, porque veio de uma empresa que analisa isso. Eu, como entrei antes, tenho que ter algum benefício. Eu vou ter um desconto dessa rodada, e aí sim, aqueles 300 mil vai ser transformado em participação societária. Vamos dar um exemplo aqui mais prático para o ouvinte. Imagina que eu tenho uma empresa que não tem faturamento nenhum, eu botei 300 mil reais. Essa empresa passou bastante tempo, ela fez uma rodada de 2 milhões de reais a um valuation de 8 milhões. Então ela tinha lá um pós-money valuation de 10 milhões de reais. Eu pego esse valor desta rodada, do valuation dessa rodada, aplico um desconto, 50%, aí faço um valuation pré-money de 4 milhões, e eu pego esses 4 milhões e faço o cálculo da minha participação societária lá dos 300 mil que eu dei lá atrás. Então eu prefiro assim, Davi, porque eu sempre recebo como investidor o equity justo, e o empreendedor nunca me dá mais do que deve. Fica bom. Então eu não preciso saber de valuation.
para fazer investimento. Isso às vezes é desnecessário. E porque não tem como tu me dizer que uma empresa que não vale, que não tem nada, que o valuation que ela tem ali é correto. Não é uma mera crença, tá? Mas o valuation futuro não, o valuation futuro é interessante. Interessante. E qual é o erro mais comum que empreendedores cometem na hora de, seja o pitch, seja, vai bater na porta da BTS ou de qualquer outro fundo, qual é o erro mais frequente? Então, há muito tempo atrás eu até dava mentoria dessas coisas, hoje não consigo mais dar mentoria para quase nada, assim, do ponto de vista one-on-one, né? Mas o que eu costumava falar muito como mentor e ainda vejo as pessoas errando nisso. Qual é o objetivo? Vamos lá, tu tá num dia de investimento e que tu vai falar com vários investidores. Qual é o teu objetivo? O teu objetivo não é conseguir investimento. O teu objetivo é conseguir uma segunda reunião. Para com essa história, parece que as pessoas querem fazer um pitch e falar tanta coisa que como se o cara fosse decidir investir ali na hora. Não é esse o teu objetivo. O teu objetivo é conseguir uma segunda reunião. Na segunda reunião, tu vai ter 2, 3 horas para apresentar. Então, assim, primeiro, não vai para um evento como esse tentando buscar investimento. Vai tentando buscar uma segunda reunião. Segundo, customiza o teu material. O teu material comercial não é o mesmo material para buscar investimento. Personalize esse teu material, tá? Terceiro, cada slide, cada fala tua tem que ser um tapa na cara. Não fica falando um monte de coisa, nem botando um monte de coisa no slide. Teu objetivo é só conseguir a segunda reunião. Para de encher de um monte de coisa. Então é falas fortes, poderosas, que vai tocar o investidor e dizer, eu quero sentar com esse cara e quero conversar. Ninguém nunca investe ali na hora. A não ser que seja um concurso, aí é mais uma brincadeira, assim, aí é melhor, quem fala melhor leva. Mas se for um investimento real, o teu objetivo é conquistar. Então, falas fortes, poderosas, um slide curto, um tapa na cara, desperta a vontade da pessoa conversar contigo a segunda vez. Então, essa é a primeira dica que eu daria, assim, para quem está buscando investimento. É, é muito comum ainda hoje, quando tu vai para um pitch day, surgirem os novos Ubers. Eu vou te vendendo uma ideia. Ó, eu sou o novo Uber, sou o novo Waze, sou o novo Nubank. Com que frequência isso acontece e se, porque é natural o empreendedor acreditar que ele vai ser extremamente disruptivo, um grande negócio. O teu olho é treinado. Em que momento ouvir uma fala dessa te afasta daquela ideia de negócio ou tu fala assim, vem cá, tu tens um bom negócio, mas não é tão bom assim. Eu vou te ajudar aqui com alguma orientação. Tu sabe o que é, Davi? É engraçado, né? Tu vai, como eu falei, a gente vai ficando velho, vai olhando outras coisas. Hoje eu tô mais interessado em quem é o empreendedor e o que ele me fala dele e o quanto ele está disposto a empreender do que propriamente qual é a ideia dele. E da ideia que ele está falando. Por que que eu te digo isso, tá? Porque se a gente olha para dados estatísticos, a maioria das empresas dá certo com coisas diferentes do que eles começaram. E no fim das contas, o que interessa é a resiliência do empreendedor, o quanto o empreendedor está abrindo mão da vida dele para empreender. Um cara assim, não, fiz meu pé de meia, agora eu tenho um background que eu trabalhava na indústria, fiz um pé de meia, hoje eu consigo me manter, e aí eu tava com essa ideia, que era uma dor que eu experimentava lá, não tinha solução para isso, vou criar essa solução. E ele se joga nesse mercado. É esse perfil que eu quero. É um cara que se jogou, é um cara que ele precisa que o negócio dê certo. Ele se organizou, ele se planejou, ele não está empreendendo por necessidade, ele está empreendendo porque ele viu uma oportunidade e ele vai atrás. Então eu te confesso que eu não estou muito ligado na ideia, não. Eu estou realmente hoje, quando eu invisto, eu olho para os empreendedores, tá? Então talvez uma visão diferente até do que tu imaginava na resposta. Não é ver a ideia, é realmente ver o empreendedor. Quem são os empreendedores? Não, a minha expectativa era saber a tua visão, não tinha um padrão preparado. É interessante, eu li sobre isso também, foi acho que com os fundadores do Xerimbão, que hoje são a maior rede Uhum. franqueadora de cafés, né, no Brasil. E para admitir um novo franqueado, eles também agora consideram, tu vai trabalhar, tu vai para o balcão, tu vai estar lá junto, suando e preparando e moendo e torrando café, pelo menos na tua primeira franquia, depois você pode comprar 10, não vai ter como estar nas 10. Exato. Mas como isso é cada vez mais frequente, né? A pessoa, o skin in the game na prática, de Faz verdade, muita né? diferença, faz muita diferença. Isso, a pessoa tem que ter o skin in the game. O quanto o empreendedor que tá com skin in the game. E aí, claro, tu vê que assim, ó, ele construiu, aí ele tava uma ideia, ele desenvolveu bem essa ideia, ele soube fazer um PPT bacana, ele se comunica bem. Aí isso tudo vai te ajudando. Mas em relação à ideia, eu não sou tão focado assim na ideia. Legal. Quando que receber o investimento deixa de ser uma alavanca e vira uma armadilha?
quando tu recebe mais dinheiro do que tu precisa, algum erro que é bastante comum, quando tu não sabe o que fazer com essa grana, porque tu só chutou o valor para cima. Cara, e interessante, eu recebi mais do que eu preciso. O fundo ou o investidor não avalia isso na hora de aportar a grana, sabe? Tá, tu tá me pedindo 1 milhão, mas, cara, por que tu queres fazer? 200 mil é suficiente. Pois é, mas ele avalia e talvez o dinheiro faça sentido, mas tu poderia, por exemplo, fazer uma rodada mais curta agora e fazer uma rodada de investimento mais robusta depois, porque tu pega um dinheiro agora, cresce, imagina que tu tá pegando fermento. Tu pode pegar 5 gramas de fermento e fazer o teu bolo crescer 50% e depois pegar 5 gramas de fermento, mas num bolo muito maior. Então, assim, para que pegar 10 gramas de fermento? Para que pegar já todo o fermento que tu poderia, né? 10 gramas, 10 milhões aqui? Por quê? Pega 5 milhões, cresce a tua empresa e depois pega 5 milhões. Vai custar esse segundo 5 milhões, vai custar muito mais barato. Às vezes metade do preço. Então, assim, tu tem que dosar o dinheiro. Agora, o investidor, de repente, viu uma oportunidade boa, ele prefere botar mais dinheiro agora, porque ele compra mais barato e ele acredita que a empresa vai chegar mais longe. Então, saber exatamente qual é a quantidade. Em algumas empresas, por exemplo, antes de pegar dinheiro, mais vale pegar dívida. Às vezes tem algumas linhas subsidiadas, tu podes lá se endividar, pegar lá numa linha, por exemplo, no BNDES ou em algum banco, vai se endividar, pega esse dinheiro, bota no caixa, acelera, cresce, e depois tu vai fazer uma rodada de investimento com valor maior. O segundo dinheiro vai custar mais barato, e o primeiro dinheiro tu pagou os juros, mas ótimo, tu cresceu. Imagina que tu pegou esse dinheiro e cresceu 30% da tua empresa. Esse dinheiro saiu mais do que de graça. E aí depois tu vai lá e faz uma rodada de investimento, queimando aí o teu cap table, esse dinheiro vai custar muito mais barato do que custava, né? Vai custar um percentual muito menor dessa fatia de bolo. Bacana. Quando o investidor, quando o empreendedor vai pedir dinheiro, ele projeta lá o que ele imagina que vale ou quanto ele precisa naquele momento. Na tomada de decisão do investidor, ele analisa assim, tá, tu tá pedindo 200 mil reais, vai investir tanto em marketing, tanto em produto, tanto em... Ele participa da composição de como esse dinheiro vai ser utilizado ou ele só analisa e a partir da análise ele determina se vai ou não Tá. aportar o dinheiro? Regra geral, a maioria das rodadas sérias, ela já sai com dinheiro mais pré-determinado. Vai ser X para isso, X para aquilo. Alguns contratos não falam sobre isso e alguns contratos falam sobre isso. Ou seja, determinam, ó, o dinheiro sai rubricado, né? Ó, esse dinheiro tu vai gastar, eu vou te dar 10 milhões, tu vai gastar 2 milhões em marketing, 2 milhões em venda, 5 milhões em investimento, em desenvolvimento e 1 milhão tu vai deixar de caixa, capital de giro. O dinheiro já sai rubricado. E aí, normalmente, os contratos são bem. Eles adicionam uma cláusula de 35, 30, 40% de flexibilidade, ou seja, tu podes usar esse dinheiro em outras coisas sem pedir autorização. Se tu mudar muito isso, tu tens que pedir autorização pro investidor. A maioria dos contratos hoje ainda sai não rubricado, tá? Alguns saem com essa rubrica, mas com essa flexibilidade, mas os decks de investimento, em tese sérios, já deveriam ter o local onde esse dinheiro vai ser direcionado. Aí isso é feito auditoria, reuniões de reporte para o fundo, como se o fundo agisse no papel de conselho. Depende da maturidade. Por exemplo, eu como grupo de investidora, no grupo de investidores onde que eu faço parte, a gente não olha muito para isso. A gente quer mais, ó, toma aqui o dinheiro e a gente dá mais liberdade para a empresa. Existem grupos de investimento hoje que já têm estruturas jurídicas e estruturas de gestão sólidas que todo mês pegam esses reportes e fazem esse reporte para os investidores. Então depende do perfil do teu investidor. E aí que fica mais uma dica, né? Conheça qual é o perfil, né? E lembre-se que ter um investidor que te cobra os indicadores, esse investidor ele não é chato. Talvez seja o teu melhor aliado. É muito, muito valioso ter um chato que te cobra todo mês para te fazer os relatórios financeiros. Porque a maioria dos empreendedores não faz, acha que isso é besteira, e aí no fim das contas se torna um empreendedor lá na frente, que até criou um produto bom, mas não sabe falar nada de financeiro, não sabe falar nada de dinheiro, não sabe falar nada de DRE, de CAC, LTV. Isso forja um empreendedor pior. Então, goste do investidor que te cobra os indicadores, os resultados, que sugere. Esse cara é valioso para ti porque ele força a tua governança. A cartilha do João Kepler lá no Smart Money, né? Que é Uhum. ter teu colega na GoNew, Gosto né? demais, gosto. Kepler é uma referência. E ele fala muito indo bem nessa linha de um investidor que te cobre, mas de não é só o dinheiro, eu tenho que olhar para quem é o investidor, o que que ele aporta além do dinheiro. E muitas Claro, vezes o aporte além do dinheiro vale muito mais do que o próprio dinheiro, né? total. Se eu te tenho como investidor numa assessoria jurídica, o que tu traz de background que pode ser um risco na minha startup é uma coisa enorme, né? E acaba que o investidor atua como um conselho, né? Atua como
E hoje, a tua atuação, quando tu dá liberdade para ele fazer a utilização do dinheiro como ele bem entende, Eu, né? nos meus investimentos anjo, isoladamente, com o meu grupo de investimentos, sim, nesse perfil. Mas eu também faço investimento, por exemplo, via crowdfunding, numa plataforma que tem uma gestão do dinheiro super fina. Mas daí o meu dinheiro está lá na plataforma e a plataforma cuida disso e me manda os relatórios mensais. E também tem a tua atuação como mentor nesses casos? Eu tenho. Aí aqui é uma polêmica, né? Mas assim, eu tenho restrições em fazer mentoria jurídica em troca de equity. O que tu tá referenciando é isso, né? Eu tenho Sim. minhas restrições a isso, tá? Porque eu vejo, historicamente, eu vi muito problema com advogados se tornando sócio de startups e depois querendo jogar o jogo jurídico o tempo todo. E isso me fez ter algumas imagens muito ruins de alguns profissionais que aconteceram isso. E eu vejo várias startups chegando lá que já deu 20% da participação para advogados antigos. E depois tu vai conversar com o advogado, ele não faz sentido nenhum para ele abrir mão de uma parte disso, porque ele conquistou isso e ele fez contratos e de fato. E aqui não houve desonestidade nenhuma do advogado. Não é sobre, é porque o empreendedor não fazia ideia do que estava fazendo, deu 20% do advogado. O advogado também não entende muito de startup e ele não sabe que ele tendo 20, ele está prejudicando o negócio dele mesmo. Não deveria ter, ele deveria abrir mão porque é melhor para ele. Então, assim, eu fiquei com muitas restrições. Então, hoje, eu recomendo aos meus clientes aqui, me comunicando como conselheiro, que eles cuidem muito no perfil do futuro sócio que eles vão ter, que vai vir através de mentorias. Seja ele engenheiro, arquiteto, consultor, tenham cuidado. E o advogado é um profissional com alguns conhecimentos bem relevantes para o negócio. Ele pode sim ajudar, mas ele também pode atrapalhar, como outros profissionais poderiam. Então, por isso que eu digo que é polêmica, eu quero ser cuidadoso aqui nas palavras, mas de tanto fazer isso, eu hoje evito ao máximo trocar serviço jurídico por equity. Então, basicamente, todos os meus clientes hoje pagam pelos meus serviços jurídicos, e quando eu me torno investidor, o meu conhecimento é dado através de empreendedorismo. E quando é jurídico, e é uma coisa que eu acho que é bem relevante, poucos fazem assim, eu ensino o meu empreendedor, o meu investido, né? O que ele deve pedir para o advogado dele, o que ele deve conversar com o advogado dele, o que ele deve buscar, porque a maioria dos empreendedores não sabe o que pedir para o advogado. Isso é uma coisa bem interessante assim. Então eu ajudo neste ponto. Inclusive até às vezes é muito engraçado porque às vezes o meu escritório que é o advogado, Sim. é o assessor jurídico, mas eu oriento, ó, conversa com o meu time e vai pedir isso aqui, ó. Né? Eu faço isso mesmo como exercício. Então eu sou bem cuidadoso, assim como mas eu seria qualquer profissional. Tem muita gente dando aí, não, vai ser meu mentor, eu vou te dar 10%. Gente, dá 10% da startup mentor, esse mentor tem que ser um negócio muito assim. Então, regra geral, tá na casa ali de 1, 2%, pode ser um pouco mais, a depender da dedicação, mas já alinha expectativas de entrega, a entregáveis que podem ser mensurados, né? Imagina que eu vou contratar, se tu me permite dar o exemplo da Dom. Imagina que eu vou contratar, eu vou fazer a Dom e eu vou fazer o seguinte, ó, Davi, se tu conseguir fazer a minha empresa chegar na MRR de 1 milhão, eu te dou 5%. A empresa está começando, está no zero. Aí, beleza, né? Tem uma métrica, 1 milhão. Pô, se tu chegar no 1 milhão de MRR, eu tenho 12 milhões de faturamento anual, numa valuation SaaS de 3 a 4 vezes faturamento, eu alcancei 40 36 a milhões. 40 milhões de valuation, né? Então, assim, nesse ponto de dar 5%, tá tudo tranquilo. Tamo junto, velho. Tô feliz da vida. Agora, o problema é que dá 5%, ele só te entregou um monte de opinião e isso não gerou dados concretos. Nem sempre só por culpa do mentor, às vezes porque o mentorado também não escuta nada. Também Sim. acontece. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio e muito cuidado na hora de trocar teu equity. Já que tu puxaste o John Kepler, vou puxar ele de novo. É o jogo do equity, né? Sim. O equity é o teu patrimônio, a coisa mais valiosa que tu tem. Então, muito cuidado de sair distribuindo ele por aí a revelia, né? Legal, cara. Pra gente finalizando, é, além de tirar o terno e a gravata, a tua atuação jurídica, ela também, quem já trabalhou contigo sabe como tu acelera a venda, como tu transforma a ação jurídica num parceiro. E é super comum, se uma grande empresa contrata um escritório de advocacia terceirizado, tem uma assessoria terceirizada, e aí vai um contrato para análise, às vezes eles vão procurar pelo em ovo para justificar Sim. ter sido contratado. E a Silva Schultz tem um movimento contrário, assim, cara, não tem por que complicar com esse contrato, e simplificar, enfim. Então, É como que tu, de onde surgiu essa... Eu lembro uma vez, cara, a gente estava numa negociação, acho que era com um sindicato que estava... o cliente tinha medo do sindicato intervir,
e tu só fala, cara, aceita, aceita, aceita. Essa aqui a gente dá o telefone que eu vou ligar e vou conversar com o advogado do outro lado e a gente resolve. Tipo assim, cara, ficção boba, não tem por que discutir essa cláusula. Então, primeiro, eu tenho o perfil de me envolver nas empresas que eu advogo. Eu sempre gostei disso. Aí é uma questão que eu gosto, de ir além do jurídico. E graças a encontrar muitos profissionais como tu mesmo, do outro lado, que me permitiram participar e me permitiram conhecer a dor do comercial. Porque ninguém tá nem aí pro cara do comercial lá que tá vendendo, o advogado nem conhece ele. A partir do momento que eu me envolvi, como tu contou a nossa história juntos na Envolve, que já faz quantos anos? 10 anos? Ah, por aí? 10 anos. Então, graças a profissionais como você que eu encontrei, que me permitiram participar e não viram só mais um advogado ou só um fornecedor aqui incomodando, me permitiram participar, eu vi que poderia ter muito valor eu simplificar os contratos, abrir mão de vaidades e abrir mão de cláusulas contratuais que talvez não fizessem nenhum impacto, e eu percebi que isso acelerava vendas. E aí, acelerando vendas, eu percebi, pô, mas o que é acelerar vendas? É botar o dinheiro antes no caixa. É o caixa, em vez de ficar de 60 dias discutido, eu boto o dinheiro antes. Só que se eu faço isso com uma empresa que fecha 50 contratos por ano, isso faz uma diferença extraordinária, que eu só pude ver porque me permitiram participar desse dia a dia. Tu sabe, a gente já Sim. viajamos juntos para São Paulo para vender. Eu sento na cadeira como advogado, mas eu tô ali para outro papel. Então, eu acabei criando uma metodologia no escritório em que a gente trabalha acelerando o processo comercial, simplificando os contratos, muitas vezes, inclusive, eliminando os contratos. Tem outras formas de contratar, não Sim. precisa ter um A contrato. proposta. Exato, a proposta pode ser, né, pode ter valor contratual. Então tem outras formas de fechar um contrato com a empresa. E eu percebi o valor disso e foquei muito nisso e consegui gerar um valor. Hoje nosso escritório realmente é procurado por algumas empresas que querem vender mais rápido porque querem simplificar os contratos. A gente parou simplesmente de brigar por pelo e ovo. E aí aqui tu já deu alguns exemplos. Cabe ainda um tempinho aqui de exemplos, a gente tem um pouquinho, Bora. né? Por exemplo, a gente já teve um caso de um cliente que queria bater o pé, que ele queria que toda a sugestão que ele desse fosse desenvolvida, a propriedade intelectual daquela ideia seria dele. Absolutamente tudo. Ele bateu o pé nessa cláusula, né? E isso é uma coisa absurda num SaaS. Sim. Num SaaS eu não tenho como separar isso aqui é do teu, porque tudo que eu aplicar num SaaS vai para todo mundo. Mas o advogado não entendia isso e era um costume da empresa. Tanto é que nesse contrato ainda veio um contrato, na época ainda veio meio que um contrato de asseio e limpeza. Olha só. Mas eles querem, as grandes empresas querem os seus contratos. E essa empresa, a gente conseguiu resolver um monte de coisa no contrato, mas a gente não conseguiu abrir mão dessa cláusula. Que se eles dessem uma ideia e por causa dessa ideia a gente desenvolvesse uma funcionalidade, eles teriam donos da propriedade intelectual. O que eu fiz? Chamei os empreendedores e conversei e a gente combinou da seguinte forma: toda ideia que essa empresa mandar, vocês vão responder com este e-mail aqui. E a gente criou um e-mail. Olá, muito obrigado pela sugestão. Esta ideia já foi indicada por alguns clientes e ela já está em análise para o nosso time de produto para ver se avaliar se será desenvolvida ou não. Toda vez que esse cliente mandava uma sugestão, essa era a resposta padrão e a gente avaliava com carinho e disse, não, outros clientes já sugeriram isso, a gente já está na nossa linha aqui No de roadmap desenvolvimento. aqui. E esse contrato foi assinado porque era um contrato com um player global, era assim, era o contrato que ia mudar a vida da empresa e essa cláusula estava sendo um problema. A gente topou a cláusula. É só a forma como eu me comporto com ela. Então, por isso que é legal eu poder me envolver. E depois disso, eu percebi isso em vários momentos, em outros contratos, e a gente usa essa metodologia. Então, aqui é um detalhezinho de como enxergar. Se é um advogado simplesmente formalista, um advogado que não entende do impacto disso no teu negócio, talvez ele vai dizer que isso é impossível. Ele não sabe nem, a maioria dos advogados nem sabe o que é um SaaS. Sim. Então, como é que ele vai saber qual é o impacto dessa cláusula? Ele sabe muito de direito, mas ele não sabe do impacto dessa cláusula. Eu aprendi graças a esses profissionais. Então, hoje a gente usa esses macetes. Nós temos um cliente que a vertente de tecnologia é uma spin-off de uma indústria tradicional. Então, tem a tradicional que está acostumada com o contrato tradicional. E a tecnologia é uma outra dinâmica. Só que aí quer compartilhar a assessoria jurídica. A visão é... Tanto quando a gente faz um treinamento, especialmente para vendas enterprise, tem um módulo que é só para... Quando vai fazer o roadmap to close, né? Quais são as etapas da minha negociação até o fechamento? Jurídico, se tu está negociando com uma grande empresa, pode ser 30, 60 dias de negociação só validando cláusula por cláusula. E a gente não está nem falando de RFP, né? Sim. Estamos falando só de uma negociação com uma empresa enterprise. E a gente tem que preparar o vendedor, tá? Tu traz esse advogado antes, porque aí quando chegar lá na fase de negociação, tu já mitigou essa etapa, porque tu ainda vai ter validação técnica, vai ter que fazer uma POC, vai ter que fazer uma série de etapas na tua negociação
tu já antecipou esse que poderia ser um obstáculo jurídico, né? E lembrando, né? Às vezes esse advogado está fazendo um excelente trabalho jurídico, do ponto de vista jurídico, mas é que ele não entende De de negócio. verdade o impacto da cláusula e aí ele realmente fica preocupado. Por exemplo, essa cláusula é uma cláusula que deve gerar uma preocupação absurda no advogado. Sim. Mas ele não. A hora que ele entende um pouquinho de SaaS e sabe como é que as dinâmicas de sugestão das empresas entram, a gente passa. E isso, quem está pegando essa regra é o advogado. As pessoas que vão tocar o dia a dia com a gente, relacionamento com a empresa, nem lembram dessa cláusula, nem sabem que ela existe e nunca vão fazer questão disso. Mas a gente tem que cuidar. Então, de fato, faz muita diferença quando o advogado entende. E aí, por isso que a maioria das spin-offs hoje já contrata advogados específicos das spin-offs, porque faz todo sentido do mundo. Não tem como trazer a governança tradicional para uma spin-off, né? Vou fazer uma última pergunta, de novo, uma última pergunta, mas que aí me ocorreu outra atuação tua que o nosso ecossistema está passando por um momento muito bacana de várias empresas internacionalizando, né? Tem muita empresa de Floripa buscando, no Brasil de maneira geral, já validou aqui a solução e eu vendi para um cliente que ele tem unidades na Argentina, México, Colômbia. Essa transição de tirar daqui e ir para fora é muito complexa, porque tem uma série de detalhes, pequenas armadilhas. Às vezes, se eu vou vender um M&A no Chile, é mais fácil do que um M&A no Brasil. Ele é menos burocratizado. Que cuidados uma empresa deve ter? Aqui estou falando especificamente jurídico. Quais são os primeiros passos? Onde que eu piso para poder fazer esse caminho? Posso procurar Flow Vista, claro que também do grupo aqui, né? Mas que alertas tu farias? É que eu não sei se não seria uma resposta propriamente jurídica, mas benchmark é tudo, né? Vai conversar com empreendedores ou com advogados que já fizeram essa jornada para o país que tu está querendo ir. Cada país tem uma peculiaridade que é tão absurda, né? A gente teve uma experiência, por exemplo, de nós dois juntos irmos para o México e aprendemos coisas no México que a gente se surpreendeu de todos os tipos. Sim. E depois, durante anos, a gente ainda tomou umas pedradas que vinham assim que a gente nem sabia que estava vindo de nomes, né? Como a gente teve o Aguinaldo e o 13º salário. Sim. A gente falou que as pessoas iam ter 13º salário e só que a gente não sabia que tinha um tal de Aguinaldo que era igual um 13º salário, mas eles não consideravam um 13º salário, eles consideravam um tal de Aguinaldo, um Aguinaldo. Férias corridas, então a gente toma muita pedrada porque não sabe. O que vai evitar isso de verdade? Benchmark. Então, vá conversar com pessoas que já foram para aquele país e procure advogados que tenham alguma vivência nisso. Hoje a gente consegue ir lá no escritório e antecipar muitos problemas de empresas que estão indo para fora porque a gente sabe essa parte operacional. E é detalhes bobos, tá, Davi? É como receber dinheiro, é como fechar o contrato, formalidades do contrato. Tem países que se tu mandar um contrato para assinar digitalmente é capaz de tu apanhar e ter a negativa de, olha, vamos encerrar a relação, nem começou e já vamos encerrar. Então, essas nuances são importantes. Então, eu acho que sempre conversar com quem já fez a esteira, conversar com quem tem experiência. Não adianta, tu não sabe nada de vendas, quer montar um negócio de vendas. Vai conversar com quem sabe de vendas. Quer falar de jurídico, nem sabe. Vai conversar com quem entende jurídico. Eu acho que essas questões têm que ser levadas em consideração. Eu lembro o episódio do México que a gente negociando com vendedores para contratá-los para o time e o salário não batia. Quando a gente falou, ele tá aqui mais tendo benefício. Isso é o normal, 30 dias de férias. Assim. O quê? Lá são 6 dias de férias, aí para cada ano trabalhado adicionar um dia a mais. Exato. Tá, eu vou ficar 30 dias sem trabalhar e vou receber salário, é isso mesmo? E sem contar que eram dias úteis daí lá, né? Sim, Aí quando eles isso. fizeram a conta de 30 dias úteis, e aí faz as contas dos feriados no México, e eles podem pegar 30 dias, então um mês tem 20 dias, um mês tem 22 dias úteis, se não tiver feriado. Sim. Então, em tese, bem colocadinho, independente do feriado, ele tinha 60 dias de férias, não. Ele poderia ficar 60 dias em casa. Aí eles piraram mesmo, era uma ótima proposta. Exatamente. E para uma estrutura que já está com a operação azeitada para funcionar daquele Isso modo... tudo recebendo 14 salários por mês. É verdade. Então tu trabalha 14, a proposta era 14 salários por mês, 10 meses de trabalho. Exatamente. Exatamente. Isso é bem comum. Cara, muito obrigado por ter vindo. Nossa, muito obrigado por essa aula, bater esse papo, é sempre bom. Como eu falei, contigo dá para fazer 18 episódios, que o que não vai faltar é assunto. Não vai. Thiago, se quiser deixar teus contatos, como que o pessoal te acha, te encontra? Primeiro, sempre pode me procurar nas redes sociais. O Instagram é Thiago com H_Schutz, né? SCHUTZ. Pode me procurar por lá e falar ou pelo LinkedIn, né? Se disser que veio indicado aqui pelo podcast, é bom que daí eu não consigo às vezes dar conta de tudo, mas é bacana para eu saber e conseguir responder mais rápido, ou até o meu time me ajudar.
E está sempre convidado para participar também das coisas que a gente faz no escritório. Tu sabe que o nosso escritório tem desde o evento Alquimia do Café, como negócio e vinho, são eventos recorrentes, a gente faz há alguns anos já, em que a gente reúne empreendedores e pessoas que são relevantes no ecossistema. Então, se quiser, segue as redes sociais, a gente deve fazer esses eventos aí mais ou menos uns 8 por ano, então vai ter oportunidade de tu conhecer muita gente. Lembra que eu falei que era participar do ecossistema, né? Participar do ecossistema é importante. Então, lá no nosso escritório tu tens isso à disposição, fica aí o convite. Maravilha, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência. Quarta-feira tem mais um episódio aqui e já sabe, precisando de apoio para estruturar a tua operação comercial, conta com a Dom que a gente vai adorar fazer parte da tua jornada. Valeu!